Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo vamos descobrir se o BLMR11 vale a pena. Ele é um fundo de fundo que eu quase não vejo ninguém falar, mas eu dei uma olhada e eu vi pontos bem interessantes. E aqui eu já aproveito, se você gosta desse tipo de conteúdo, o convido a se inscrever no canal. Tenho certeza que você vai aprender muito a respeito de fundos imobiliários. Então aqui durante esse vídeo inteiro eu vou levantar todos os pontos positivos e negativos do BLMR11 para a gente ver se ele está valendo a pena. E faz sentido ele não ser tão conhecido porque ele é relativamente novo. Ele teve seu início em agosto de 2020 e atualmente tem apenas 218 milhões de patrimônio líquido, ou seja, é um fundo imobiliário ainda pequeno. Ele é administrado pela BRL Trust, que particularmente eu gosto dessa instituição, e gerido pela Blue Macau, que eu dei uma pesquisada e não vi nada falando aí mal a respeito deles, né? Eles têm aí uma taxa de administração e gestão de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de performance de 20% do QCD, o maior entre o IGPM mais 3% e 4,5%, calculados semestralmente. Para quem não sabe o que é o IGPM, é um índice de inflação, muito conhecido como o índice de inflação do aluguel. E como eu falei, esse fundo imobiliário ele é relativamente recente. Por conta disso, ele possui cerca aí de 8 mil cotistas. Então a gente já espera que ele tenha uma baixa liquidez, ou seja, poucas pessoas comprando, poucas pessoas vendendo. E dando uma olhada nessa liquidez, a gente vê aí que em fevereiro ele teve um volume financeiro médio negociado diariamente de R$596 mil. E na minha visão, para um fundo imobiliário ter uma boa liquidez, ele precisa ter, no mínimo, um volume financeiro médio negociado diariamente de R$1 milhão. Esse aqui não está mais de R$1 milhão, então temos aí o nosso primeiro ponto negativo. Ele possui uma baixa liquidez. E entrando aqui direto no portfólio do fundo, a gente vê que ele possui cerca de 93% do portfólio alocados aí em cotas de outros fundos imobiliários. Afinal, ele foi feito para isso, né? Porque ele é um fundo de fundo, mas ele possui também uma participação em CRIs, aqui no Tesouro Direto e até mesmo em ações. Então vamos entrar dentro do portfólio dele para a gente saber se ele possui uma grande diversificação. E em relação a isso, temos aqui os 15 ativos que o fundo imobiliário mais possui participação. São todos esses que você está vendo aqui. Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil de ver. São todos esses que você está vendo marcado aí, além de 22% em outros ativos. E quando a gente compara isso com os seus pares, né, com fundos imobiliários aí que são fundos de fundos, esse aqui ele possui uma baixa diversificação, mas está tranquilo, afinal esse fundo imobiliário aqui é recente. E esses fundos imobiliários, 40% são do setor de logístico, que costuma ser mais seguro. Temos aqui 30% de crédito, ou seja, fundos imobiliários um pouco mais arriscados, então você vê que ele controla, né, a questão aí de risco e retorno. Ele tem também 18% em lajes corporativas e 12% em outros setores. Na minha visão, isso aqui está bem distribuído e a relação de risco e retorno está bem tranquila. Nos últimos 12 meses, o fundo imobiliário distribuiu cerca de 11,40% de dividend yield, o que é excelente para um fundo de fundo. E quando a gente olha o preço do BLMR11, a gente vê que o seu valor patrimonial por cota está em R$ 8,25, mas atualmente ele está sendo negociado a R$ 7,25. E quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo valor patrimonial, a gente acha um PVP de 0,88. E explicando isso de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que o valor que ele está sendo negociado está basicamente o mesmo do seu valor patrimonial. E quando está acima de 1, quer dizer que ele está mais caro. Nesse caso, ele está mais barato do que o valor patrimonial, aproximadamente 12%. E após todos esses dados mais relevantes do BLMR11, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. E como sempre, vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, nos últimos 12 meses, ele distribuiu mais do que 10% de dividend yield. E o outro ponto positivo é que atualmente ele está com cerca de 12% de desconto em relação ao seu valor patrimonial.
Dito isso, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é de todo fundo de fundo, que é taxa sobre taxa, mas isso aqui não é só dele, né? É de todo fundo de fundo. Temos aí também específico desse fundo imobiliário que ele possui uma baixa liquidez, mas com razão, né? Porque ele é um fundo imobiliário recente e conta aí com cerca de 8.000 cotistas. E o outro ponto negativo é que ele possui uma baixa diversificação se a gente compara ele com fundos imobiliários que são fundos de fundos, mas isso aqui também é porque ele é recente. Acredito eu que no decorrer do tempo ele vai fazer aí novas emissões de cotas, vai captar dinheiro e vai aumentar aí a diversificação dele. E por incrível que pareça, quando eu levanto aqui todos os pontos, seja positivos, seja negativos, lembrando que isso aqui é a minha opinião e não é recomendação de investimento, mas na minha visão, mesmo com esses pontos negativos, o BLMR11 está valendo a pena, porque esses pontos negativos são devidos a ele ser recente, mas com o tempo ele vai aumentando aí a sua diversificação, vai aumentando o seu número de cotistas, mas claro, ele vale a pena para aquela partezinha de risco da carteira. Não inventa de colocar tudo isso aqui no fundo imobiliário. Claro, não estou recomendando, mas é uma coisa que eu não faria. É isso, fico por aqui e até mais.